Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus tem falado ao seu coração, já. Crie uma expectativa ainda maior. E peça mesmo, Deus, continua a falar comigo. Agora, pela tua palavra. Ore assim. Senhor, a tua palavra alcança o nosso coração. E ela vem ali atuando e quebrantando e mudando e nos corrigindo, nos consolando, nos educando, Senhor. Como nós precisamos da tua palavra. Como é bom saber que o Senhor fala conosco também por meio dela. Que todos nós saibamos nesta noite que o Senhor fala com o teu povo, Senhor, por esta palavra que é viva e eficaz. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor, para ser aqui apenas um instrumento do Senhor. Que o teu nome seja conhecido, honrado e glorificado. E a tua palavra, ó Deus, não apenas admirada, mas obedecida, praticada. Peço ao Senhor que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 12. Nós vamos ler aí até o versículo de número 23. Atos 18, dos versos 12 até o verso 23. Você vai acompanhar em sua Bíblia. Quando, porém, Gálio, que era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém. Nós estamos caminhando aqui, irmãos, para o final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E os irmãos vão reparar comigo que Jesus, o Senhor, apareceu a Paulo numa visão à noite, dizendo e dando uma ordem para ele, para que ele não temesse, não sentisse, não tivesse medo, não é? E antes ele deveria falar e não se calar naquela cidade chamada Corinto e pregar o evangelho naquele lugar, porque o Senhor tinha muita pessoa, tinha muita gente a quem deveria ser alcançada por esse evangelho naquele lugar.
Mas é interessante porque, de uma maneira abrupta, Lucas traz um relato para nós, falando de um homem que entra em cena, chamado Gálio. E eu quero traçar com os irmãos nessa noite um contraste que podemos observar nesse texto que nós lemos agora, entre exatamente Gálio e Paulo. O que podemos ver na vida desses dois homens? Talvez uma pergunta ficaria para nós: você consegue ver o contraste na vida desses dois homens? Paulo sabia das suas dificuldades, ele já encontra isso aqui logo de cara, quando o versículo 2 diz que os judeus se levantam concordemente contra Paulo e levaram-no ao tribunal. Isso não era novidade para Paulo, não era. Ele estava apenas, o que estava acontecendo com ele era o que já estava acontecendo antes. A perseguição por causa do Evangelho, por causa de Jesus. O sofrimento por causa do Senhor, como nós meditamos e refletimos um pouco a semana passada. A reação desse homem de Deus era algo maravilhoso diante das lutas que ele estava enfrentando. Então ele está bem aqui. Mas qual é exatamente o contraste que fica notório para nós, olhando a vida de Gálio e do apóstolo Paulo? Primeiramente, irmãos, antes de destacar algumas coisas que estão claras na vida desse homem chamado Paulo e nos ensina muito. O nome do apóstolo Paulo significa pequeno ou menor. Eu não sei exatamente a altura daquele homem, Paulo. Alguns se arriscaram aí, alguns estudiosos, e alguém disse que Paulo ele tinha uma sobrancelha cerrada, de um semblante angelical, meio calvo, né? Então, Eduardo, da nossa turma aí, né? E tinha ali toda uma influência, né? Uma vivência, não se sabe exatamente a altura dele. Né? Então isso é uma especulação, obviamente, mas alguns se arriscaram a tentar definir o apóstolo Paulo dessa maneira. Talvez poderíamos destacar que esse homem, ele seria alguém menor ou pequeno até na sua atitude interior, de alguém mais humilde e tratável nas mãos do Senhor, porque estava aprendendo exatamente isso. Gálio, o nome desse homem significa alguém que vive do leite. Esquisito isso, né? Alguém que vive do leite. Mas não porque ele era uma criança. Talvez aqui a ideia de uma bonança, de uma abastança desse homem, Gálio. Uma outra coisa interessante, porque esse homem chamado Gálio, ele tinha como irmão um famoso pensador, ou conhecido pensador e político em Roma, chamado Sêneca. Talvez você já ouviu falar nesse homem. Ele foi um tutor do imperador chamado Nero, esse homem, Sêneca. Um pensador, um filósofo, e ele era irmão de Gálio, que por sua vez era um governador na província de onde estava Corinto. Então ele era um homem investido de autoridade dentro daquela província, respeitado por Roma e estava ali como uma autoridade. E quando a gente olha a vida desse homem, traçando esse contraste entre ele e Paulo, irmãos, uma palavra que fica bem claro para mim, bem claro para nós, você vai constatar isso, é a indiferença. Eu quero que você olhe comigo no texto e perceba isso. Olhe aí comigo. Quando, porém, Gálio era procônsul da Caia, os judeus, então, concordemente, se levantaram contra Paulo e levaram o caso para ele, fazendo ali uma injúria contra o apóstolo. Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E diz o texto que Paulo ia começar a falar para defender-se, falar algo ali do evangelho, quando Gálio declarou aos judeus. Ele não deu nem a chance de Paulo falar. Se fosse com efeito alguma injustiça,
ou crime da maior gravidade, então eu daria ouvido para vocês, mas como não é isso, é coisas da sua lei, de palavras, então trate de vocês mesmos dessas coisas. Eu não me importo com isso. Você vai ver na vida desse homem uma grande indiferença, especialmente para com o povo judeu, irmãos. Ele não estava nem preocupado com isso, né? O versículo 2 do capítulo 18 diz assim que lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, com sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, não havia apenas em Gálio, mas já de Roma, um desprezo para com o povo judeu. Entende? E Gálio não era diferente. Eu não quero nem saber das coisas de vocês. Se fosse algo aqui de injustiça, eu trataria disso. Mas resolvam vocês mesmos. Eu vou ficar aqui tranquilo. Não é? Diz o texto que ele expulsou eles daquele lugar. Expulsou todos. Diz o texto aqui também, irmãos, na continuação. Então, versículo 17, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, nem se incomodava com estas coisas. Já pensou isso? Que indiferença! Aquele homem levando uma surra, e o homem queria nem saber. Não se preocupava em nada com as pessoas. Não se preocupava em nada com a verdade do Evangelho. Gálio, na verdade, com sua indiferença, está perdendo uma grande chance de ouvir a mensagem da vida através do apóstolo que está ali junto dele. E ele nem sequer dá atenção e não permite Paulo se expressar. Então, olhando para a vida de Gálio, o que me chama a atenção é a sua total indiferença. Hoje, há muitos que estão vivendo essa indiferença para com o Evangelho também. Também. Quantas pessoas que você vai e fala e parece que você está falando para um iceberg, né? Para uma pedra de gelo. A pessoa não te dá ouvido. Ou então muda de assunto. Você vai começar a falar, ela já te interrompe imediatamente. Insensíveis, indiferentes ao Evangelho do Senhor. Não é? Que triste isso. Que triste. Você tem sido insensível a esse Evangelho? Talvez você tenha nutrido esse coração indiferente à mensagem do Evangelho do Senhor. Esse era o coração de Gálio. Mas e Paulo? Nós estamos traçando um contraste entre os dois. E Paulo? O que caracteriza esse homem? O que caracteriza Paulo, irmãos, não é aqui um espectador indiferente, mas muito pelo contrário. Nós vamos ver na vida desse homem um crente fervoroso. Fervoroso. Que serve ao Senhor. E ao destacarmos esse fervor na vida de Paulo, eu quero deixar com os irmãos aqui pelo menos duas considerações sobre o seu fervor, a sua atitude de um crente verdadeiro e fervoroso diante do Senhor. Quais são estas observações que nós podemos ver e constatar na vida do apóstolo Paulo? Traçando aí um contraste entre os dois. A primeira delas, irmãos, nós vamos encontrar aí no versículo 18. Eu quero que os irmãos olhem comigo. Ele diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Essa primeira observação aqui, irmãos, vai mostrar para nós que Paulo, ele tinha uma preocupação, né, entre aspas, uma ênfase, um cuidado na sua vida, uma preocupação com o seu relacionamento pessoal e de compromisso com
o Senhor da sua vida. Reparem nisso. Paulo está preocupado com isso. Paulo tem interesse nisso. Essa é a sua ênfase de vida, a sua prioridade, o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E, por consequência, o seu compromisso com o Senhor. Como é precioso isso. É interessante porque parece que Lucas, que é o que escreveu o livro de Atos, faz questão de que nós saibamos essa informação de que Paulo havia raspado a sua cabeça. Para quê? Ou por quê essa informação? Ele faz questão de dizer que Paulo tomara voto. Que voto era esse? Esse aqui, irmãos, era o voto de Nazireu, que poderia acontecer por uma vida toda ou por um espaço de 1 mês, de 30 dias. Que o cabelo crescia e depois, no final, ele raspava e oferecia o sacrifício ao Senhor por aquele voto que tomara diante do Senhor. Mas Lucas não está querendo tanto falar em como fazer aquele voto, etc. Ele está querendo dizer o fervor de Paulo. Ele está mostrando a sua vida de devoção ao Senhor, de compromisso com o Senhor. Que precioso isso, porque o voto de Nazireu, ele dizia para nós, ou diz para nós, que há entre aqueles dois, entre a pessoa e o Senhor Deus, um compromisso. Mas antes de falar desse compromisso, eu quero destacar o relacionamento de Paulo com o seu Senhor. Você consegue ver isso? E mais, você realmente tem se preocupado com o seu relacionamento pessoal com Jesus? Sim? Você tem se preocupado com isso? Se preocupado no sentido daquela atenção que você dá prioritária. Sabe como que isso aparece na nossa vida? Essa preocupação que damos com o nosso relacionamento pessoal com o Senhor? Daquilo que a nossa irmã ministrou aqui agorinha. A nossa vida devocional. A nossa vida de intimidade, de caminhar com o Senhor. Não é? Nós sabemos tão bem disso, irmãos. Não sabemos? Sabemos. Mas nós negligenciamos tanto, nós não estamos preocupados com o nosso relacionamento pessoal. Eu não estou falando aqui de saber de Jesus, de ouvir na escola, eu estou falando de um relacionamento, onde nós experimentamos do Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos provado isso, experimentado, é muito diferente. O que você vai poder falar para as pessoas fora da igreja? Olha, eu experimento Jesus na minha vida, eu não só sei dele, eu experimento todos os dias. Eu falo com ele, eu ouço a sua voz pela sua palavra. Eu estou caminhando com o Senhor. Paulo era assim, meus irmãos. Paulo nos testemunha isso. Lucas quer deixar claro para nós a devoção do homem de Deus que ele está falando aqui. Nos informar sobre esse fervor do apóstolo. Mesmo enfrentando lutas e temores, ele experimenta o seu relacionamento com o Senhor de uma maneira bem pessoal. E o que dizer, então, do seu compromisso pessoal com esse Senhor? Diz o texto aqui, irmãos, que depois que então todos agarraram sócios e deu uma surra naquele homem. Talvez nós pudéssemos pensar que Paulo ia dar no pé e fugir daquele lugar rapidinho, porque não aguento mais tanta perseguição. Mas diz o texto que Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias. Esse homem tem compromisso com Jesus. Ele falou, eu tenho muitas pessoas na cidade, fica aí. Não te cala, fala. E ele está fazendo isso. E agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Compromisso. Parece que essa palavra, irmãos, ela está um pouco desgastada, não é? Parece que ela perdeu o seu brilho. Não é? Compromisso, para muitos, é uma palavra meio indigesta.
Ah, lá vem o fulano falar de compromisso para mim de novo. De novo. De novo. Ou então, para muitos, falar sobre compromisso é algo que se evita. Não quero falar sobre isso. Compromisso é uma coisa meio muito pesado. Vamos mudar o rumo dessa prosa. Mas olha, irmãos, a Bíblia nos ensina que seguir a Jesus é ter compromisso com Ele. Aliás, Ele deixou muito claro, aquele que quer ser meu discípulo, faça o quê? Tome a sua cruz, me siga. O que mais? Negue-se a si mesmo. Venha após mim. Abre mão de tudo e siga-me. É compromisso. Compromisso. E eu quero realmente chamar a sua atenção para isso. Para que nós possamos fazer uma autoanálise do tamanho do nosso compromisso para com o Senhor. Parece que as coisas nos arrancam desse compromisso com o Senhor com tanta facilidade, não é? Já não temos mais aquele compromisso. Já não temos tanto compromisso mais. Compromisso na igreja, irmãos, é ter compromisso com Jesus. Você ministra, você tem exercido um ministério na igreja, seja na área do ensino, do louvor, limpeza, diaconato, não sei, qualquer coisa, projeção, etc. Tudo exige compromisso da nossa parte. Nós precisamos ser como Paulo, ter um compromisso pessoal com o Senhor. Mesmo que todos se levantem contra, mas você fica fiel, comprometido com o Senhor. Não é para agradar homens, não é para se mostrar, mas é para agradar ao Senhor que chamou você. Você tem sido um crente compromissado? Mesmo? Eu falei para você isso, vamos olhar para dentro de nós e averiguar se há em nosso coração esse comprometimento com o Senhor. Senhor, eu estou aqui para servir ao Senhor e faço com alegria, eu não vou ficar reclamando. Eu vou te servir na igreja com fidelidade, Senhor. Eu vou buscar estar atuando assim e servindo ao Senhor com compromisso na minha vida. Que diferença a vida desse homem com Galho? Que diferença? Não há indiferença na vida de Paulo. Há compromisso, irmãos. Há uma preocupação em se relacionar pessoalmente com o Senhor, dia após dia. Você tem fraquejado nisso? Quem sabe, assim está a sua vida. Você vem para a igreja, já talvez não sabe nem muito por que vem, está aí meio cabisbaixo, meio desanimado, desanimada, descompromissado ou descompromissada, perdeu o foco totalmente. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não fique jogando a culpa em ninguém agora. Antes, olhe para dentro de você e diga: Senhor, é verdade. O que se instalou em mim foi uma falta de compromisso, Senhor. Eu já não levo mais a Bíblia na igreja. Eu já não uso mais as Escrituras. Não é? Eu já não canto mais. Eu não tenho assim a vontade de me envolver. O que está acontecendo? A vida desse homem nos ensina, irmãos. E quero lembrá-lo que ele está vivendo tudo isso em meio a circunstâncias bem difíceis, de julgamento, de perseguição. Mas ele não deixou de ser compromissado com o Senhor. Mas tem outra observação que eu quero deixar com os irmãos, além desta, tão importante. Está aí no versículo de número 19 até o versículo 21, acompanhe comigo. Chegados a Éfeso, deixou quem? Priscila e Áquila em Éfeso, ele, porém,
entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Você vê isso aqui também nele? Não perdia tempo, não. O seu compromisso está em prioridade. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse, repare, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando partiu de Éfeso. Até aqui, irmãos. Paulo tem uma outra preocupação na sua vida. Paulo se preocupa em obedecer ao Senhor publicamente. Então, irmãos, dizer assim, se Deus quiser, Paulo não está falando isso da boca para fora. Não está falando isso. Antes, ele está falando porque crê naquilo mesmo. Se Deus quiser, certamente eu voltarei para estar com vocês. Por que isso? Porque ele obedece, porque ele anda com o Senhor, porque ele experimenta e vive a vontade do Senhor, ele está preocupado com isso. É prioridade para a sua vida. E ele faz questão de publicamente dizer isso. Então ele não está chamando atenção para ele, mas sim para a sua obediência ao Senhor da sua vida. Quantas vezes nós estamos dizendo assim, se Deus quiser, como um chavão? Às vezes eu tenho pegado, irmãos, e pensado em algumas coisas que falamos, eu principalmente, quando falamos assim, Deus te abençoe. Às vezes falamos isso como um chavão, ou como se fosse tchau, boa noite, bom dia. A pessoa está indo embora, Deus te abençoe. Mas nem estamos entendendo exatamente o que isso significa. Podemos e devemos dizer, e abençoar, olha que a graça e a paz do Senhor seja com você, na sua vida, vá em paz, Deus te abençoe. E quantas vezes que pensa, será que eu não falei isso de uma maneira mecânica? E idem, se Deus quiser. Não, esse é alguém que está realmente interessado em estar dentro da vontade do Senhor, em ser submisso e obediente à orientação do Senhor na sua vida. Esse é o apóstolo Paulo. Que contraste nós vemos entre esses dois homens. Que contraste. Alguém totalmente indiferente ao Evangelho, ao Senhor e às coisas de Deus, e outra pessoa totalmente voltada, obediente, compromissada, de um relacionamento pessoal com o Senhor de outro lado. Houve um programa há alguns anos atrás, para não dizer bastante, porque vocês vão falar que eu sou mais velho, e tinha o seguinte nome: Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Este programa, o propósito dele era colocar uma pessoa ali e falar, e traçar, e falar da vida, da trajetória daquela pessoa desde a infância. E tantas situações que marcaram a vida daquela pessoa. Isso era o propósito naquele programa, que se extinguiu, não se passa mais. Se você participasse hoje deste programa, essa é a sua vida, qual exatamente seria a descrição da sua vida? O que estaria marcando? Quais seriam o que seria escrito ali sobre as suas preocupações? Quais foram as suas preocupações nessa trajetória até aqui? Ainda mais, na descrição da sua vida, quais seriam as suas prioridades? O que será que se falaria ali? Olha, você tinha essa prioridade. E aquela, e aquela, e aquela, e aquela. E ainda mais, irmãos, tudo isso, as preocupações, as prioridades, à luz da eternidade. Qual seria a descrição? Eu sei que tem muitos jovens aqui.
e adolescentes, mas nessa sua trajetória até hoje, irmãos mais velhos também, o que seria escrito? Essa é a sua vida. Qual seria a descrição dela? Será que ficaria marcado compromisso? Compromissado com Deus. Essa pessoa passou várias lutas, muitas lutas, enfrentou várias delas, mas permaneceu firme, compromissada com o Senhor. Este jovem, desde quando ele entregou a sua vida a Cristo, sua vida mudou tanto, mas ele enfrentou tantas lutas sendo um jovem fiel ao Senhor. E o que marcou a sua vida de lá para cá é um foco na eternidade e uma prioridade do seu compromisso com Deus, que é algo notório. É assim que a sua vida está sendo marcada? Ou não? Quem sabe que nessa descrição, talvez, o que ficaria marcado é uma vida relaxada, descompromissada. E mais, irmãos, quem sabe se nessa trajetória o que está sendo marcado são os maus testemunhos. Um mau testemunho das pessoas que te rodeiam, que têm te ouvido e acompanhado a sua vida. Elas não conseguem ver em você um foco da eternidade. A sua vida, sim, você estuda, você trabalha, você faz as coisas, mas à luz da eternidade. É para lá que estamos indo, não é? Não é para lá? É para lá. É para lá. Pode ser que o Senhor volte hoje, não é? Você percebe como nós não dizemos nem amém com isso? Não seria bom se o Senhor voltasse hoje, irmãos? Tem certeza? Mas eu sou tão novinho ainda. Senhor, dá um tempinho para mim, né? Para eu aproveitar mais um pouquinho. Nós perdemos o foco. Perdemos. Queremos divertimento. Queremos prazeres nesse mundo. Mas Paulo nos ensina a sermos crentes fervorosos, comprometidos com o Senhor, seguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero fazer um desafio para você aqui. Meu irmão, minha irmã, seja você um adolescente, um jovem, um irmão já adulto, enfim. Quando você olha para você mesmo e a sua vida, qual é a sua vida? O que você identifica é um compromisso com o Senhor. É um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu experimento todos os dias. Ou será que você consegue enxergar aqui descompromisso? Talvez, quem sabe, um certo mundanismo instalado no seu coração. Caso você esteja assim, todos vão estar orando. Eu quero apenas que você levante uma das suas mãos onde você está. E eu quero orar por você. Todos estão orando. Amém. Pode abaixar. Mais alguém? Você se sente descompromissado com o Senhor, não está levando Deus a sério, as coisas do Senhor a sério. Amém? Mais alguém? Amém. Amém. Pode abaixar. Mais alguém? Você é um crente em Jesus, sim. Mas está na barriga.
Negócio você não leva a sério, não tem compromisso com o Senhor. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Talvez haja alguém aqui também que não experimentou ainda um envolvimento pessoal com Jesus. E hoje o Senhor te chama para sair de cima do muro. Do muro. Ficar em cima do muro é ficar longe do Senhor. Há alguém em nosso meio também, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Você quer entregar sua vida a Jesus agora, porque você ainda não nasceu de novo. Não importa a sua idade, há alguém no nosso meio, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, há alguém? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por nos mostrar na Tua palavra exemplos como o Teu servo. Ele não era perfeito, Senhor. Paulo era um homem como nós. Mas a Tua graça nele, Senhor, é que fez a diferença. E eu quero colocar cada uma destas vidas, irmãos e irmãs, que hoje aqui reconheceram isso em suas vidas, que estão precisando de ter um compromisso maior com o Senhor, uma dedicação, ó Deus, total, uma caminhada pessoal. Eu peço que o Senhor os revigore em sua fé, o Senhor confirme isso, o Senhor mude, o Senhor fortaleça, o Senhor revigore. Ó Deus. E também, ó Pai, aquele que ainda não nasceu de novo, que hoje reconheceu o Teu chamado em sua vida, também, Pai, que esta vida seja frutífera em Tuas mãos, compromissada, Deus, dedicada, obediente, de testemunho, Senhor. Obrigado a Deus, mais uma vez, por estas preciosas vidas. Abençoa o Teu povo, que nós possamos, ó Pai, ser servos compromissados com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.